Esses planos, esses apontamentos, uma vez identificados, e aí, na auditoria tradicional, a gente popularmente chamava de pontos de auditoria, que numa visão consultiva viraram oportunidades de melhoria, validados com os gestores, e um processo de follow-up, que eu vejo um grande crescimento na maturidade disso. Né? A primeira avaliação de qualidade da auditoria interna que eu fiz em 2004, num grande banco público, tinha mais ou menos, sem o menor exagero, tinha próximo a 900 pontos, ou de auditoria interna, ou de controles internos, ou de gestão de riscos em aberto. Né? Então foi feito um trabalho parrudo, bastante robusto em relação a isso. E na época, e aí eu vim trazer cases para vocês, tá? Na época, a metodologia utilizada, e aí muitas auditorias acabaram seguindo esse caminho, que foi punir o bolso dos gestores responsáveis por aqueles apontamentos. Né? Doeu na melhor parte do bolso, do corpo, que é o bolso. Né? E uma auditoria com foco em risco, ela tem muito mais uma visão processual. Identificação de processos, identificação dos riscos, avaliação dos controles e priorização desses riscos. Isso é suficiente, pessoal? Você ter os riscos mapeados é suficiente para prevenir o que a gente está vendo aí em algumas empresas? Quem pode corroborar, participar, contribuir? Uma vez identificados os riscos, você tem que ter um plano de ação para mitigar cada risco específico. Perfeito. Mas o fato de você ter um mapeamento dos riscos, quer seja estratégico ou operacionais, é suficiente para garantir que a sua auditoria não vai ter problema, a auditoria ela tem realmente foco em riscos? Ou tem outras etapas que são tão importantes ou mais importantes que você ter os riscos mapeados? Tem que classificar o risco. Tudo não é tão urgente. Urgência vermelha, entendeu? Isso. Priorizar, né? Que é o que está aqui, né? É uma trilha de risco que a gente chama. Isso. Priorização desses riscos, né? Pois não. E quando você aparece o risco que você não mapeou, o que faz com ele? A gente vai falar sobre isso. É isso aí. É isso aí. Voltando, né? Se eu tivesse a fórmula mágica, depende, não existe receita de bolo, cada organização é uma organização, mas a gente vai falar sobre isso. E também tem aqueles riscos que já não são considerados chiques, risco de incêndio, de explosão, de vazamento, dos quais ninguém quer falar. Risco de imagem, né? Será que o risco de imagem é importante? Importantíssimo. Importantíssimo, né? Legal. Pessoal, a gente tem um tempo bastante enxuto. Eduardo, eu trouxe a quantidade de slides suficiente, mas eu tentei, e aí eu não quero, obviamente, vamos ensinar a reza para o vigário, né? Então, todo mundo aqui já percorreu um caminho, não tem nenhum treininho na sala. Mas eu vou passar... Então, Arthur Anderson. Então, eu tentei colocar num único slide para falar um pouco do processo, né, de riscos de auditoria interna, para depois eu trocar a experiência das avaliações que eu fiz e que, de repente, e aí por isso que eu provoquei em relação ao mapeamento dos riscos, de repente uma não disseminação da importância da auditoria interna dentro de uma instituição é mais importante do que o mapeamento de risco nessa entidade que eu fiz esse trabalho. Então eu acho que vou agregar muito mais, trocando essa experiência desses trabalhos com vocês, foram mais de uma dezena de projetos e entidades de todos os portes e de alguns segmentos. E foi muito legal, né? Bom, o que acha que era possível a auditoria interna, e aí alguns casos, tem alguém da Petrobras aqui? Parece que eu tinha visto na lista, não veio. Do conselho, né? Do conselho de administração. Não.
Vamos falar outra empresa? Não, gente, está público e aí a gente pode falar de qualquer empresa, mas quem que acha que a auditoria interna teria a possibilidade, minimamente, de saber o que estava acontecendo? Quem que tem essa percepção? Sim. E de que forma poderia ser feito? Identificando operações extraordinárias, como a refineria da Pasadena a bagunça na refineria de Pernambuco. Isso é extraordinário e merece atenção especial, ao invés de estar ficando bobagens. Ótimo, ótimo. Então você está falando do universo auditável, Sim. né? As operações extraordinárias. Então, quando eu for identificar e criar um universo auditável fruto do meu planejamento, eu tenho que ter a confiança que eu estou conseguindo enxergar todas as operações, certo? Senão você de repente está gastando vela com algo que não tem a menor importância. Perfeito. O que mais? Quem que tem mais algum palpite em relação a isso? Acho que o uso das informações contábeis deveriam ser mais utilizados. Informações contábeis. Informações contábeis, ela tem um foco e um viés muito mais relacionado aos trabalhos do assurance, da auditoria externa, do que propriamente da auditoria interna, né? A terceira etapa da nossa palestra, eu vou retratar aqui uma pesquisa que foi feita por uma Big Four, público também, e que mostra que existe já um movimento da auditoria interna ter uma preocupação maior em relação ao processo contábil, vis-à-vis a metodologia de algumas auditorias externas, e na maioria delas, de trabalhar com materialidade. Obviamente é a metodologia, né? Então as auditorias internas estão bastante preocupadas em relação a isso. Isso daí não sou eu que estou falando. Nada que eu estou falando aqui é opinião, né? Ora é constatação, ora é leitura de pesquisa, ok? Ô, Rodrigo, acho que uma questão importante para a auditoria, além da independência, pegando o nosso caso na Yamaha, durante a elaboração do planejamento estratégico, das discussões de plano de médio prazo, o auditor participar como ouvinte, porque ali, durante as discussões, podem surgir alguns riscos relevantes, né? Que, assim, o auditor, obviamente, ele pode opinar. Aqui, né? Exatamente, a participação do auditor aí. Mas se ele pegar o plano estratégico já desenvolvido, se eventualmente algum risco relevante foi discutido naquele plano, ele poderia estar tomando algumas ações. Excelente. Você adiantou o que eu iria falar e é o primeiro tópico, por isso que eu estava provocando. Obrigado. Em pouquíssimas, pessoal, em pouquíssimas auditorias internas, eu vi um patrocínio e uma proximidade da auditoria interna com a alta administração, o que é essencial, né? Qualquer um de nós, eu acho que se for convidado para ser head de uma auditoria interna, primeiro, nos dias de hoje, vai querer saber aonde que ele está pisando, né? E o segundo momento eu quero uma agenda semanal, mensal, bimestral com a alta administração. Eu quero saber qual a preocupação, eu quero saber o que está acontecendo. Eu não posso, eu esqueci sua graça. Alonso. Carlos Alonso. Como o Carlos Alonso comentou, eu não posso confiar aqui numa definição estática de um plano de auditoria, né? Eu sempre esqueço, acho que é a Band News que fala que em 15 minutos tudo pode mudar. 20 minutos? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então você definiu lá em setembro o seu plano de auditoria, você muitas vezes não definiu horas para demandas especiais, que automaticamente vai impactar seu plano de auditoria, e você não tem tempo nem para cumprir seu plano de auditoria, bem como as demandas especiais do comitê e do conselho. Como é que você vai olhar para o que está acontecendo, né? Então, isso é algo que é bastante notório em algumas estruturas de auditoria interna. O IA preconiza que uma vez que você tenha, quer seja essa avaliação de risco feita por auditoria interna, quer seja feita por controles internos, gestão de riscos, qualquer área daquela da segunda linha de monitoramento, é necessário que você
priorize, como o Carlos comentou, né? Então, obviamente, você não vai conseguir auditar, a não ser que você tenha uma estrutura de um Itaú, de um Bradesco, né? Onde as estruturas de auditoria internas são maiores que de todas as consultorias juntas, né? Auditoria, nós tivemos no Itaú semana passada, eles têm 350 auditores, né? Que consultoria que tem esse pessoal, eu vim 15 anos de Deloitte trabalhando na auditoria interna. Então, quem que consegue priorizar isso? Então, o IA, ele preconiza que um plano de auditoria deveria vislumbrar as atividades a serem executadas nos próximos 3 anos. Obviamente, priorizando e intercalando entre as atividades de maior, médio e baixo risco. Métrica simples, pessoal. Alto risco, audito todo ano. Médio risco, eu posso intercalar, ano sim, ano não. Baixo risco, eu vou auditar a cada 3 anos. É importante sempre revisitar esse plano. E aí eu vou entrar depois, quando eu vou falar um pouquinho do planejamento de auditoria. Bom, vamos direto aos principais desafios. E aí a gente vai entrar no detalhe. Todo mundo conhece o IPPF? O IPPF é um livro dessa grossura, popularmente chamado de Handbook do IA, aonde ela define normas e diretrizes divididos em 2 linhas, atributos e performance. Atributos definindo propósito, autoridade, responsabilidade, independência, capacitação, programa de garantia de qualidade. Então, tudo aquilo que uma auditoria tem que ter de forma estrutural para cumprir o seu objetivo. E a segunda linha de normas são as normas de performance, onde você define desde a gestão da atividade da auditoria interna até a aceitação dos riscos identificados nas atividades de auditoria interna. Esse Handbook, voltando, é uma bíblia. Ele é gigantesco. E aí eu vou compartilhar com os senhores, eu vou mandar esse material para vocês, de forma consolidada, quais são, aí sim, na minha visão, os componentes mais importantes para cada linha dessa daqui. Tá? O IA, quando vai certificar uma auditoria interna, ele classifica em General Compliance, Parcial ou Non Compliance. É dessa forma que ela identifica. Para certificar tem que estar tudo verde. Todos os meus trabalhos, meus projetos de auditoria interna, de avaliação de qualidade, eles foram com o pré-objetivo de certificação. Porém, nenhuma delas certificou. Né? A gente, quando vai vestir o chapéu do inspetor, a gente tem que ser mais chato que o inspetor. E a gente tem conseguido fazer isso. No último projeto que eu fiz, eu levantei 12 apontamentos, o IA foi e levantou 1. Falei, ótimo. Então, se você fizer os 12, você vai estar além do IA. Né? E aí sim, eles conseguiram certificar. Bom, de que forma que foi feito isso? Esse projeto? Esse projeto é definido através da obtenção da percepção da organização. Então, nós conversamos com a alta administração, com o conselho de administração, com o conselho fiscal, com o comitê de auditoria, com os gerentes, com os auditados, com os gestores, que é onde nós identificamos a maior parte das oportunidades de melhoria. Agora, esse trabalho não é fácil de fazer, porque auditar a auditor, eu vou te falar. Ele já sabe aonde você quer chegar. Né? Então, mas é um trabalho bastante legal. Avaliação documental. Então, aonde nós vamos verificar desde papel de trabalho, qualidade do relatório. Lembra que eu comentei que, na minha visão, uma auditoria interna efetiva ela não é uma receita de bolo? Né? Eu já vi um banco que nos seus relatórios tinham aproximadamente de 60 a 100 páginas em cada relatório, que nesse caso era muito pouco efetivo, tanto que eles mudaram,
passou a ter um sumário executivo. Como no último congresso que eu participei de auditoria interna, no começo do ano, ouvi um head de auditoria interna, o qual eu respeito muito, dizer que ele não emite mais relatório. Ele resolveu não emitir mais relatório de auditoria interna, estava dando problema para ele. Estava criando constrangimento, estava atrapalhando, estava travancando o trabalho. O relatório dele hoje é um e-mail. Pessoal, está certo isso? A gente tem como julgar? É o ambiente organizacional dele. E funciona. Né? O e-mail dele é um e-mail direcionado aos diretores responsáveis pelas áreas auditadas, com cópia para o Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. Pessoal, eu fiz esse trabalho nesse mesmo grupo industrial, um grande grupo industrial. A auditoria interna deles, para mim, é best practice. É uma das melhores. Ele emite um e-mail. O relatório dele é um e-mail. Né? A priori, eu levantei um apontamento, mas eu tirei. Eu vi que era efetivo e que o trabalho dele andou de uma forma muito mais bacana com o e-mail em detrimento ao relatório que criava enormes problemas políticos. Né? Então, o que é melhor? Você enviar um e-mail balizado, responsável e patrocinado pela alta administração, ou você emitir um relatório depois de um ano que você saiu de campo? Jornal velho. Jornal velho, notícia velha. Né? Aí fica com aquela história, esse ponto não existe, nunca existiu. Por quê? Você não vai, normalmente você não vai querer, todo mundo age na boa fé, você não vai querer evidenciar aquilo que não existe. Né? Obviamente os mais céticos sempre, depois de uma entrevista, escrevem um e-mailzinho dizendo, olha, você falou que não existe isso, por favor responda um ok. Mas por que o relatório causava constrangimento e o e-mail não? Porque o relatório era necessário a aprovação de N alçadas para a emissão dele e você tinha que ter o de acordo do auditado. O que nessa instituição, onde o apontamento de auditoria impactava diretamente o bônus, os gestores, os diretores protelavam. Uma outra característica dessa empresa, o head de auditoria, ele não tinha não um patrocínio, mas ele não tinha um status dentro da organização relacionados aos diretores que ele auditava. Então foi necessário que ele fizesse isso para que ele tivesse um patrocínio. N outras questões que foi a melhor forma que ele identificou. E essa auditoria hoje, inclusive, ela é certificada pelo IAP. Rodrigo, só para descansar. Por favor. Técnica de professor. É o seguinte, tem uma questão cultural, né? Isso não vale para qualquer instituição. Então, me parece que muito mais importante, antes de tudo, é fazer um trabalho de cultura na organização para que a questão do top-down, né, todos na organização passem a aceitar e validar essa questão. Concordo com A você. questão da efetividade vale muito mais a pena, como você mencionou, né? Resolve. Tanto é assim que, bom, quem sou eu? O importa é o conteúdo, não a forma, né? Evidentemente que nós vamos ser ingênuos de acreditar que ele faz esse e-mail baseado em achismo. Não. Ele tem um trabalho É isso aí. muito Foi validado, mas foi validado no nível de alta administração. Muito né? bem suportado para que ele aponte os pontos, né? Mas para que a atividade dele seja efetiva. Eu acho que o que suporta o e-mail, primeiro para mim e-mail é relatório, tá escrito, tá formalizado. Mas o que suporta melhor esse e-mail é primeiro o background do profissional, que é experiente no assunto. E segundo, a experiência dele na cultura organizacional, ou seja, ele está a par dos negócios, ele está a par das estratégias. Se ele tem esses dois quesitos, esse e-mail ainda é mais poderoso ainda do que você esperava. Acho que o cara é novo, acabou de chegar na empresa, não está a par dos negócios, não tem muita experiência, não sabe redigir um e-mail. É muito difícil de funcionar, mas se ele tem esses requisitos, por que não, né? Perfeito. É, Obrigado. isso é uma questão cultural mesmo, porque
porque eu tenho alguns choques entre culturas orientais que são muito ferrenhas a fazer tudo muito correto, mas ao mesmo tempo tenho meus clientes que são os auditados latinos. E não dá para a gente ficar discutindo pontos se eu estou auditando uma pessoa lá na Colômbia ou lá no Equador. Então, geralmente, eu finalizo todo o processo de auditoria, faço um wrap-up antes de eu embarcar naquele país, por exemplo, e discuto todos os pontos, dizendo, olha, estou te notificando, só vou formalizar um relatório ou um e-mail. Mas essa questão de empresas que ficam boicotando o relatório, efetivamente existe mesmo. Mas é questão de você alinhar as formas de como efetivamente abordar e efetivar essa ação. Perfeito. Né? Porque... É uma série de fatores, até o Ribeiro comentou, né? O que justificava isso? Ribeiro, série de fatores, né? Às vezes até a disseminação do objetivo da auditoria interna impacta na emissão de um relatório. Porque, por exemplo, você comentou do follow-up. Teve um caso de um banco que eu auditei lá no Japão e fizemos um follow-up antes do início dos trabalhos. E foi identificado nesse follow-up um erro dos auditores. Imagina, e isso causou, também afetou a bolsa, a bolsa. E nisso, toda a equipe, tanto do banco como da equipe da auditoria, todos passaram 2 madrugadas de 48 horas trancafiados na sala para poder corrigir e emitir um novo parecer para o mercado. E isso foi assim, de tamanha participação, isso eu estou falando de muitos anos atrás, talvez essa experiência que você teve foi agora, mas essa questão cultural é muito forte, realmente, para a auditoria. E eu vi assim, a união que existia, independente, top-down, foi efetivo. Né? Então, a questão cultural realmente... Concordo em grau, gênero e número com todos vocês. Não existe receita de bolo. Né? Você tem normas, a gente vai passar por todas, porém, a auditoria ela tem que ser efetiva, ela tem que cumprir o seu objetivo.